Deus é muito bom. Amém. Amém? Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. E eu vou ler, queridos, um número de versículos maior, porque é uma história. Tem um início, tem um meio e tem um fim. Os evangelhos, eles muitas vezes mostram assim, não é? Aparece um problema, aí se passa por um processo e se tem a solução. Amém. E às vezes a gente lê e deixar pela metade, fica faltando alguma coisa. Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 34. Só um pouco. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a 34. Preste atenção, é uma história. Você que não trouxe a Bíblia, ou você que está com a sua Bíblia aberta. Jesus estava na cidade de Jerusalém, e enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Jesus não fez atitude nenhuma, ele só viu. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais deles, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra. Agora ele tomou atitude. Cuspiu na terra, fez uma lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, ele existe até hoje. Aleluia. Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos. Veja só, queridos, ele nem conhecia Jesus. Um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui lá ver e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, era sábado, o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais deles. E perguntaram: esse é o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele está vendo. E também não sabemos que ele abriu os olhos. Pergunte a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, o Messias, seria expulso da sinagoga. E foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e você poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego
e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Tem um prosseguimento, mas até aqui já é suficiente. Obrigado pela sua paciência. Pai querido e amado, que agora teu Santo Espírito aplique essa palavra às nossas próprias vidas. Que nós também sejamos tocados por Jesus nessa manhã. Que nós também saiamos daqui diferente da maneira que nós chegamos. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos falado aqui, queridos, já há semanas, aliás, mês de setembro, que começou outro dia, já está prestes a acabar, não é mesmo? E nós temos falado sobre o sobrenatural de Deus. Amém. Né? O tudo de Deus, o sobrenatural de Deus que às vezes acontece no meio daquilo que é natural. Às vezes as coisas sobrenaturais, a gente pensa, né? Não, para o sobrenatural acontecer, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar assim, assim. Às vezes o sobrenatural de Deus acontece no cotidiano, no meio do dia a dia, no meio das tuas atividades normais. Amém? Amém? Diz a palavra de Deus, queridos, que quando o dilúvio veio, não é? O povo estava comendo, estava bebendo, estava casando, estava vivendo a vida normal. E de um momento para outro, o dilúvio veio e muitos ficaram de fora da arca, muitos ficaram de fora da salvação, porque estavam muito ocupados com o que eles estavam fazendo. Jesus conta também uma parábola em que o rei oferece uma festa e muitos desdenham da festa do rei porque estavam ocupados com outras coisas. Eu quero dizer isso para você, que às vezes o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, o tudo de Deus, ele se manifesta no meio do nada. Ele se manifesta no dia a dia. Ele se manifesta no meio do cotidiano. Maria estava lavando a louça quando um anjo apareceu. No dia que ela estava lavando a louça, não sei. Mas ela estava nas atividades dela quando um anjo apareceu e chamou ela pelo nome. E trouxe a revelação para ela, né? Então, queridos, aqui nessa ocasião, Jesus estava caminhando com os seus discípulos. Ele estava na cidade de Jerusalém. Estava caminhando naturalmente. E diz a palavra de Deus que enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem cego. E ele não só viu, ele já sabia que aquele homem era cego de nascença, de nascimento. Jesus quando olha para nós, querido, ele vê muito mais do que a gente imagina. Amém? Amém? Ele olha para você hoje, ele já sabe muita coisa que está acontecendo na tua vida. Amém. Não só agora.
talvez ele já sabe muita coisa que está acontecendo na tua vida há muito tempo. Até, talvez, desde que você nasceu. Amém, querido? Né? E aí os discípulos, vendo a atenção de Jesus no cego, perceberam que Jesus olhou para o cego, eles viraram para Jesus e perguntaram: quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os pais dele? Na verdade, querido, os discípulos são muito parecidos com a gente, né? Os discípulos queriam saber de quem era a culpa daquele homem ter nascido cego. De quem era a responsabilidade daquele homem ter nascido cego? Se ele nasceu cego, devia ter alguma razão. Devia ter algum motivo. O que tinha causado naquele homem uma cegueira desde o nascimento? Por que motivo isso tinha acontecido com ele? Era isso que os discípulos queriam saber. Por que motivo uma pessoa nasce cega? Olha que pergunta dos discípulos, muito parecida com as nossas perguntas. Você concorda comigo, meu irmão? Porque essas são perguntas que, diante de coisas que acontecem na nossa vida, ou na vida daqueles que estão ao nosso redor, ou que acontece na nossa família, que a gente faz para a gente também. Por quê? Por que motivo? Por que essa pessoa nasceu com esse problema? Com essa cegueira? Nós temos um irmão aqui, que o filho nasceu surdo. E aquele irmão, ele tinha um problema grande com Deus. Como que Deus permitiu que o filho dele nasceu surdo? Depois veio se descobrir, querido, né? Foram anos que eu acompanhei esse pessoal. A mãe tomou uma injeção no período pré-natal que está confirmado que dá surdez. Né? Você sabe que a medicina, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela às vezes também adoece, né? A medicina ou os remédios. Amém? É por isso que a gente tem essa mania de ler bula. Quem é que lê bula? Mas veja só, queridos, na verdade a pergunta dos discípulos foi uma pergunta que nós também fazemos, né? Diante de coisas que acontecem na nossa vida, né? Por que o pombo foi escolher logo o Pablo? Essa pergunta você fez, né, Pablo? Então, às vezes, perguntas que a gente faz: por que isso aconteceu com fulano? Como é que Deus deixou alguém ser assaltado? Como Deus deixou alguém morrer? Perguntas que a gente faz: por que fulana aconteceu isso com o filho dela, com a filha dela? São perguntas, queridos, que a gente também faz porque a gente não entende. Você entende tudo que acontece? Não. Tem muita coisa que a gente não entende. Talvez você tenha chegado aqui hoje, veio à casa de Deus, com uma pergunta aí na tua cabeça: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo na minha família? Por que eu estou passando por essa situação que está tão difícil? Por que a coisa está se esticando? Por que isso? Por que aquilo? Porque foi o que os discípulos queriam saber qual era o motivo. Jesus dá uma resposta, queridos, muito interessante. Jesus disse: nem pecou ele, nem pecaram os pais dele. Quer dizer, querido, que nem sempre a culpa é da pessoa que sofre o mal, também não é do pai dele, não é da mãe dele. Glória a Deus. Amém?
Amém. Domingo passado eu falei aqui que a gente já tem uma mensagem para o domingo do Dia das Mães do ano que vem. Nem tudo é culpa da mãe. Amém. E algumas mães ficaram contentes. Ah, que bom. Graças a Deus. Não dá para pregar mais antes, não? Mas Jesus aqui mostra para a gente, querido. Porque veja só, às vezes, isso é lá da família, do pai dela. Isso é lá da família, da mãe dele. A culpa é da família. A culpa, que a gente ouve muito das mães, né? A culpa é dos amigos. Não fosse esses amigos, nada disso estava acontecendo na vida dele. A gente ouve isso muito. A gente sempre quer botar a culpa em alguém. Talvez esteja acontecendo alguma coisa na sua vida nesses dias e você está botando a culpa em alguém. Não tem ninguém aqui fazendo isso. Jesus diz, olha, a culpa nem é dele, ele não pecou, a culpa não é do pai dele, da mãe dele, da família dele, não é dos amigos, não é do pastor. Amém? Amém. Queridos, presta atenção, a vida tem coisas que a gente não entende. Amém? E é assim mesmo, irmão. Eu não entendo. Meu irmão, tem coisa que só vai entender no céu. Amém. Quer subir mais rápido para saber? Está amarrado em nome de Jesus. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente sabe de tudo. E a gente não sabe de tudo. O médico não sabe de tudo. O advogado não sabe de tudo. O professor não sabe de tudo. E às vezes as pessoas querem, mas por que isso? Não sei, meu irmão. Pergunta para Deus, fala com Deus, espera em Deus. Tem coisas, queridos, que a gente não vai entender. Eu procurei até o versículo, tem um versículo lá no Velho Testamento, que as coisas que é para saber, vocês vão saber, mas tem coisas que vocês não vão saber. Amém. Não achei o versículo, mas tem um versículo aí que fala exatamente disso, né? Aí Jesus dá uma resposta, querido. Isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Olha que informação. Isso aconteceu. Está acontecendo alguma coisa na tua vida? Amém. Olha aí, está na hora das obras de Deus se manifestarem na tua vida. Amém. Na tua saúde, na tua família, na tua casa, na tua vida financeira. Talvez você está perguntando a Deus por que isso nunca foi assim, por que aconteceu aquilo, qual é a razão, qual é o motivo, qual é a justificativa. Aí Jesus disse, isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Quer dizer que Deus tinha um propósito para isso que tinha acontecido na vida dele. Pergunta para o teu irmão, aconteceu alguma coisa na tua vida? Qualquer coisa, aconteceu alguma coisa na tua vida que não caiu bem, que não foi legal, que não foi boa, que deu ruim. Aí você pode dizer, meu irmão, se aconteceu é porque Deus tem um propósito. Amém? Será que você pode dizer isso para alguém? Deus tem um propósito. Jesus deu uma resposta para os discípulos, olha, se isso aconteceu, apesar dele ter nascido cego desde nascença, a vida dele ainda tem um sentido. A vida dele ainda tem um propósito. Ainda tem coisas que Deus quer realizar na vida dele. E aí Jesus já se insere no quadro e diz, é necessário que façamos as obras de Deus. É como se ele dissesse, queridos, não é? Esse tempo é agora. Amém. É como se ele dissesse, eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Enquanto a gente está aqui, a gente está aqui. Eu estou aqui, vocês estão aqui, o cego está ali. Era como se Jesus dissesse, é a hora da gente fazer o que tem que fazer. Porque a gente está vivendo, eu sou a luz do mundo. E aí Jesus fez algo, querido, que deve ter surpreendido a todos, né?
Então, às vezes, queridos, Deus faz coisas que nos surpreendem. Amém. Aliás, essa semana tem tudo para acontecer alguma coisa que te surpreenda para melhor. Te surpreenda para o bem. Te surpreenda para um livramento. Te surpreenda para uma provisão. Te surpreenda para uma cura. Que alguém diga amém. Nós que estamos lendo a palavra de Deus e ouvindo a palavra, não vamos nos surpreender se essa semana Deus fizer algo fora do normal. Ou com outras palavras, se Deus permitir alguma coisa fora do normal e se Ele nos pedir outra coisa também fora do normal. Amém? Amém? Porque Jesus aqui, Ele fez lama com a saliva. Alguém imagina Jesus cuspindo no chão? Jesus, que coisa, Jesus cuspindo. Jesus cuspia? Jesus fez lama com a saliva e untou os olhos do cego. Olha que interessante, ele untou os olhos do cego, viu, Pablo? Você foi untado essa manhã. E o pombo é uma figura do Espírito Santo. Amém? Jesus fez lama com a saliva e untou os olhos do cego e pediu dele uma ação. Queridos, sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. Amém? Amém? E Ele pediu dele uma ação. Vá lavar-se no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, queridos, nessa ocasião aqui, ele já tinha para mais de 700 anos. Foi um tanque que foi construído pelo rei Ezequias, que achou uma fonte lá em cima, criou um túnel, que vai, a água vem lá de cima de uma fonte, que tem um nome especial, e enche o tanque de Siloé. Então, é um tanque, ele está lá até hoje, o tanque de Siloé. Quando se vai a Jerusalém, quando você for a Jerusalém, você vai lá lavar os teus olhos com a água do tanque de Siloé também, porque até hoje se faz isso, querido. Criou-se o hábito, as pessoas quando vão a Jerusalém, vão ao tanque de Siloé, a primeira coisa que elas querem fazer é lavar os olhos. E tem gente que faz tudo, né? Entra até lá dentro para tomar banho, para ser curado, para alguma coisa acontecer. Então, olha aqui, Jesus, é muito bom a gente ver isso, né? Porque era uma coisa, era um tanque, querido, onde os judeus se purificavam. Era um tanque onde os judeus se preparavam para os rituais, para as festas, para os momentos especiais. Era nesse tanque. Por quê? A água era natural, vinha lá de cima de uma fonte, descia por um corredor. Uma vez eu mostrei isso aqui, queridos. Esse corredor você pode atravessar, você pode entrar pela água, pela fonte, por onde ela corre, e atravessar a montanha e sair lá dentro do tanque. É impressionante. Está lá até hoje. Glória a Deus. Amém? Amém. E aí diz a palavra que o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Só que o fato dele ter feito isso aqui, queridos, provocou um movimento. Sempre, vamos guardar isso, sempre que a gente faz algo que Deus nos pede, coisas acontecem que provocam movimento ao nosso redor. Amém. Vou repetir, sempre que você faz algo que Deus te pede, isso provoca movimento ao teu redor. Amém. Às vezes movimento a teu favor e às vezes movimento contra o que você fez. Amém? Amém. E aí aconteceu, começaram as pessoas, ué, não é esse o mendigo que ficava sentado pedindo esmolas? Aí o outro disse, não, acho que parece ele, mas não é ele. As pessoas começaram a questionar, como? Esse homem estava sempre ali,
porque ele era de nascença, querido, já devia ter uma idade, ele sabia ir para o lugar onde ele ia. E os cegos hoje, querido, eles se movimentam com extrema facilidade. A gente esbarra com muitos cegos aqui no Catete, querido. E eles andam, atravessam a rua, eles sabem se mover, né? Então começaram a perguntar. E esse homem, queridos, que foi curado por Jesus, depois de se lavar no tanque, por 6 vezes perguntaram a ele se ele tinha sido curado por Jesus. 6 vezes. Se você vê aí, os vizinhos perguntaram, as pessoas perguntaram, os fariseus perguntaram. O agir de Deus, querido, o sobrenatural de Deus, quando a gente faz o que Ele nos pede, não sei se Jesus está pedindo alguma coisa para você, aquilo que você faz, que Deus te pede, por um lado provoca cura, provoca restauração, provoca livramento, aproxima pessoas de você, pessoas se chegam para perto de você, mas ao mesmo tempo aquilo que Deus faz na nossa vida, em função da nossa obediência ao que Ele nos pede, às vezes provoca oposição, perseguição, divisão, até expulsão. Você viu que o cego foi expulso de Jerusalém, foi expulso da cidade, porque ele afirmou que foi Jesus que tinha curado ele, foi Jesus que tinha aberto os olhos dele. 6 vezes ele teve que falar: eu era cego e fui curado. E mesmo assim expulsaram ele da cidade, né? Botaram ele para fora. Depois, eu não li, mas se você quiser, né? Depois ele teve um encontro pessoal com Jesus, porque ele nem sabia quem era Jesus. Um homem. Olha como é que é a compaixão de Deus, querido. Ele disse: um homem, não é? Untou meus olhos e mandou lavar no tanque e eu fui curado. Depois Jesus se apresentou a ele como Messias, como Salvador, e ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Né? Então, entenda aqui, queridos, que havia uma razão para aquele homem estar ali, naquelas condições. Havia um propósito, havia um sentido, havia um sobrenatural de Deus esperando por ele ali. Quero profetizar, meu irmão, há um sobrenatural de Deus esperando por você. Amém? Esperando pela sua atitude, esperando pela sua obediência, esperando por você fazer o que Deus está falando ao teu coração, esperando por você fazer aquilo que Deus está te pedindo. Amém? E nós podemos ver aqui, né? Eu gosto de falar às vezes que o tudo está perto do nada e o nada está perto do tudo. Olha para quem está do teu lado. Pergunta para ele: você é o tudo ou o nada? É interessante, querido, mas às vezes o tudo está perto do nada e o nada está perto do tudo. Vamos nos lembrar de mensagens que nós pregamos aqui nesse mês falando de sobrenatural. O leproso. O que o leproso era? Nada. Um homem que tinha que viver fora da cidade, não tinha direito à família, não tinha direito a trabalho. E ele se aproximou de quem? De Jesus, do tudo. A mulher com fluxo de hemorragia, ela era nada, 12 anos de doença. E ela se aproximou de quem? Jesus, que era o tudo. Até os próprios discípulos de Jesus, quando viram a tempestade, falaram: Jesus, a gente está perecendo. Eles estavam se sentindo ali nada, né? E Jesus disse: cadê a fé de vocês? Por que vocês não fazem nada com a fé de vocês? Então, às vezes, querido, o nada está perto do tudo e o tudo está perto do nada. Podemos dizer assim que esse cego aqui, querido, sentado ali na beira do caminho, ele era uma figura do nada, querido. Não é? E Jesus se aproximou dele. Olha, querido,
Quando Jesus se aproxima de você, você nem precisa falar nada. Amém. Aleluia. Ele já sabe tudo Amém. que você está passando, Amém. que você está vivendo. Glória a Deus. Ele conhece a tua história de vida. Amém, Jesus. Ele sabe tudo que, se acontecer, faz você se sentir um nada. Oh, Deus. Alguém aqui já se sentiu assim? Olha, eu estou me sentindo um nada. Eu estou me sentindo uma porcaria. Eu estou me sentindo um inútil. Né? Então Jesus, tem horas que você nem precisa falar, porque Ele já sabe. Aleluia. Amém? Amém. Outra coisa que eu queria dizer para você, aproveitando aqui do cego, Jesus não está preocupado quando você fica perguntando de quem é a culpa de eu estar passando o que eu estou passando. Alguém faz essa pergunta? Sim. Qual é a minha culpa nesse problema que eu estou vivendo? Qual é a minha responsabilidade? Pior, qual foi o pecado que eu cometi para estar sofrendo o que eu estou sofrendo hoje? Porque ninguém pensa isso. Às vezes você escuta por aí, o que foi que eu fiz para Deus? Será que eu joguei pedra na cruz? Por quê, querido? É uma pessoa que está passando por uma situação que ela não entende. E a gente sempre quer encontrar um culpado, né, querido? Porque botar a culpa em alguém é muito bom. Não é verdade? Né? Jesus não está preocupado, querido, com a tua pergunta. Será que a culpa é minha? Não, a culpa é daquilo. Eu sou responsável. Foi aquele pecado que eu cometi. Quem já cometeu um pecado aqui, querido? Tem 2 ou 3. Foi aquele pecado que eu cometi. E o pecado persegue até hoje. Amém, querido? Foi aquela mentira que eu contei para minha mãe e ela morreu sem saber que era mentira. Aí ela vem de madrugada puxar tua perna. Olha só, queridos, é muito bom a gente ver. A gente está falando, né? Que a compaixão de Deus, ela é muito além. Às vezes, querido, a gente é muito religioso. Às vezes a gente é muito julgador. A gente às vezes é muito espiritual. Isso é culpa do que você fez. Isso, você é o responsável. A culpa é tua. A culpa é dessa família que você nasceu. A culpa é porque você não fez isso. A culpa é porque você fez aquilo. Jesus não está preocupado com culpa, não está preocupado com pecado. Pelo contrário, Ele está preocupado que você viva o propósito que Ele tem para a tua vida. Que a tua vida tome o sentido que Ele quer para você. Amém? E a gente pode dizer, queridos, que Ele hoje está aqui conosco para nos tocar. Jesus, Ele tocava nas pessoas. Ele tocava nas pessoas. Ele tocou no leproso. A mulher com hemorragia tocou nele. Ele tocou. Ele tocou no cego, né? E pediu para o cego fazer algo, queridos. Então, trazendo para a nossa vida, queridos, aplicando na nossa vida, qual será a ação que pela fé Deus está me pedindo para fazer? Aí é para você olhar para dentro de você. Vivendo o que eu estou vivendo hoje, com os problemas que às vezes eu não entendo, com as coisas que eu fico procurando, qual é a razão, por que motivo? Por que eu nasci assim? Por que eu tenho isso? Por que eu vivo isso? Você fica aí nessas perguntas. O que será que Jesus está pedindo para você fazer? Que está ao seu alcance? Que pode mudar tudo que vai vir depois. Talvez até um milagre. Amém. Eu vejo esse cego aqui, queridos, sentado, mendigando,
Parece alguém excluído. É engraçado que ele tinha pai e mãe, né? Tinha pai e mãe, provavelmente tinha uma casa, mas estava na rua, mendigando, vivendo de esmola. Um homem talvez abandonado à sua própria sorte, por uma infelicidade de ter nascido cego. Talvez uma pessoa que se sentia menor, com menos chance na vida, né? E a gente vê aqui uma figura desse tanque de Siloé, um lugar, né, de purificação, de graça, de preparação, para um novo tempo, para uma nova visão, para um novo sentido. Esse tanque, queridos, até hoje ele é procurado pelas pessoas que vão a Jerusalém. Amém? Amém. Porque é um lugar onde o cego do nada começou a enxergar, a ver, né? Tudo começou a acontecer na sua vida. E nós às vezes gastamos muita energia, queridos, querendo saber de quem é a culpa. Quem é o responsável? Por que eu estou nessa penúria financeira? Qual foi o pecado que eu cometi? Por que eu estou com essa enfermidade agora? Por que está acontecendo isso na minha família? A gente fica no porquê, no porquê, no porquê, no porquê. Meu irmão, para de falar porquê. Amém. Perceba o que Jesus está te pedindo. Talvez o que Ele esteja te pedindo é algo que vai te surpreender. O que Ele está pedindo para você fazer? Se você perguntar para você mesmo, Roberto, o que Deus está te pedindo para você fazer? Talvez você tenha que dar um tempo, querido. Você está com a cabeça tão cheia de novela, de série, de notícias, que você não consegue. O que Deus está me pedindo? Que está ao meu alcance? O cego achou o tanque de Siloé. Se um cego sabe achar o tanque, eu não sei achar o que Deus está me pedindo? Amém, querido? Veja só, querido, aqui começou tudo, um novo tempo na vida desse cego. Uma nova vida, né? Ele começou a viver um sobrenatural. E nós estamos pregando essas palavras com o sentido de despertar a sua fé. Porque tem gente que já está se sentindo, né, excluída, se sentindo culpada, condenada. Não falta quem não acuse você, que põe o dedo na sua cara e diga que você é o culpado, que você é o responsável. Está vivendo isso porque merece. Tem gente boa assim, querido. Não é? E Jesus está aqui hoje falando com você. Amém. Ele está perto de você. Amém? E você nem precisa abrir a boca. Ele já sabe o que é que você está vivendo. Ele já sabe que o teu problema não começou ontem. Ele já sabe que o teu problema tem tempo. Quem tem um problema aqui que tem tempo? Ele já sabe. E Ele está falando com você. Amém? Ele quer tocar em você. E Ele quer te pedir, né, para você se lavar, para você se purificar, para você se limpar, para você fazer alguma coisa diferente, né? Para você ter coragem de fazer o que Ele pede, porque às vezes Ele pede umas coisas que nos surpreendem. Eu digo, meu irmão, essa semana Deus vai te pedir alguma coisa que vai te surpreender. Amém. Tenha coragem de fazer o que Ele pede. Amém. Porque algo muito especial vai acontecer na tua vida. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?
Deus é muito bom. Você pode ficar de pé. O pastor Pablo vem para cá para depois você pedir a oferta missionária, por favor. Amém. Fica de pé, meu irmão. Para a gente orar. Talvez de alguma forma você tenha se identificado, né? Com esse cego. Aquele cego estava ali entregue, queridos. Entregue a uma situação que ele não tinha como resolver, que ele não tinha como mudar. Mas ele estava ali, queridos. Talvez esperando uma esmola. Talvez esperando alguma coisa. E Jesus passou, viu ele, falou com ele e operou algo que talvez nunca passasse pela cabeça dele. E aquele homem que talvez se sentisse um nada, de repente se viu vivendo tudo. Agora eu volto a lembrar você, a bênção de Deus às vezes ela traz movimento, muitos a teu favor, mas ela às vezes também traz um movimento de oposição, de perseguição, até de expulsão. Jesus disse que isso ia acontecer, querido. Então eu queria que você colocasse diante de Deus o momento que você está vivendo, né? Aquilo que hoje você se pergunta, você se pergunta, qual é a minha culpa? De quem é a culpa? Por que motivo? Por que razão eu fui o único escolhido na família para ter esse problema? Perguntas que você às vezes faz. Deus deixou isso acontecer comigo. E Jesus está aqui falando contigo. Ele não está preocupado de quem é a culpa, não está preocupado de quem é a responsabilidade. Ele não está preocupado nem com esse pecado que você vive se condenando. Você próprio vive se acusando. Você próprio se ataca. Ele não está preocupado. Ele é a luz do mundo. Ele veio para salvar os pobres, salvar os perdidos, salvar os doentes. Ele veio para libertar o cativo. Ele veio para restaurar a vista aos cegos. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Seja qual for a situação que você está passando hoje, Ele tem a cura, Ele tem a provisão, Ele tem a restauração, Ele tem o livramento e Ele está aqui hoje falando com você. Ele está aqui hoje tocando em você. Talvez Ele esteja te pedindo alguma coisa que está ao seu alcance fazer. Se Ele está te pedindo alguma coisa, tenha coragem de fazer o que Ele pede. Pai querido e amado, muito obrigado pela Tua palavra. É a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos renova, é a Tua palavra que fortalece a nossa fé. Muitos de nós, Pai, nos identificamos com esse cego. Às vezes a gente se sente um nada. A gente às vezes se sente esquecido, abandonado por família, abandonado por amigos, abandonado. A gente às vezes se sente, fica ali esperando uma esmola, esperando qualquer coisa, uma migalha, que nem aquela mulher falou, que os animais se alimentam das migalhas e o Senhor deu para ela o que ela queria. E às vezes nós somos iguais, Pai. Ficamos esperando migalhas e o Senhor tem muito mais para nos dar.
Se o meu irmão e a minha irmã estão vivendo o que está vivendo por um propósito. Isso aí tem uma justa razão, isso aí tem um sentido. Ouça a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. E aquilo que Deus te pedir, faça. E o milagre vai acontecer. Coisas vão acontecer, não só na tua vida, mas também ao redor de você. Pai querido, eu coloco a vida do meu irmão, a vida da minha irmã nas tuas mãos, Pai. Toca, Pai. Toca nos olhos. Toca onde estiver a enfermidade dele. Toca onde estiver a doença dele. Toca onde estiver a carência dele. Toca no coração dele, porque às vezes ele se sente um nada. Parece que a vida dele não tem o menor sentido, não tem a menor razão de viver. Pai, toca na vida dele e que ele seja lavado, que ele seja purificado e que ele venha viver uma nova vida, que ele venha receber uma nova visão, que a vida dele, Pai, se cumpra dentro de um propósito teu, que a vida dele tome um novo sentido, Pai. Eu abençoo a vida dele, Pai, que o sobrenatural surpreenda ele essa semana e que o teu nome seja louvado, glorificado, engrandecido, porque só o Senhor pode fazer o que o Senhor pode fazer. A nossa parte é colocar a nossa fé em ação. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, tira toda a tristeza, tira todo o desânimo, tira esse choro do coração dela, renova a sua fé, renova as suas forças e dá ela de coragem para fazer o que o Senhor pede. Eu abençoo a vida dele, eu abençoo a vida dela, com tudo de Deus. Foi essa palavra que Jesus deu para o Gerazeno, que tinha uma legião de demônios, que queria ficar perto de Jesus. Não, Jesus, vai para casa e conta tudo o que Deus fez para você. Que você tenha muito tudo para contar do que Deus está fazendo na tua vida. Eu te abençoo com tudo de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para essa pessoa aí. Meu irmão, você não é nada de nada, você é tudo. Para com essas minhocas na cabeça. Eu não sou nada, eu não faço nada, eu não sei nada, eu não consigo nada. Tira essa palavra da tua boca. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma salva de palmas ao Senhor.